Oi, pessoal! Mais uma live Chá das 5 aqui no Instagram da Culticultura. Lembrando que a gente sempre coloca as lives no canal do YouTube da Culticultura depois de um tempinho que a gente realiza as lives aqui. E hoje eu vou falar com o Ian de la Torre, que eu tenho a honra de chamar de amigo. A gente vai falar sobre viagens e escrita, escrita e viagens. Coloquei aqui o comentário aqui fixado. E para você que está vendo pelo canal do YouTube, não se esqueça, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, fazemos lives no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram da Culticultura. Nesse mês de outubro eu estou fazendo. E no mês que vem, o Léo é que vai comandar aí as lives. Olha só, o Instagram avisou o meu Instagram pessoal que eu estou ao vivo. É muito Black Mirror. Eba, Ian entrou. Vou chamá-lo aqui. E aí eu já falo sobre o currículo do Ian, que é incrível. Eu vou ficar 1 hora falando sobre o currículo dele. Olá! Olá, Thaís, tudo Que bem? lindo seu cenário! Para lembrar um pouquinho do avião, né? Já que dá saudade de viajar. Gente, muito Panam. Você chegou Que aí? prazer estar aqui na Que Cuticultura. prazer voltar. Panam? Não peguei Panam, você Não, acredita? naquele. Tinha uma balada, não tinha? Do Sim, Facundo. sim. Ah, É. no Maxud Plaza, no terraço do Maxud Plaza, não era? Isso! Eu lembro que eu fui uma vez, A consegui. gente passava por um corredor, fazia um barulho de voo, né? E de Exato. repente a gente estava naquele terraço lindíssimo, né? A gente foi junto, né? Até. Sim, a É gente se encontrou verdade, lá. é mesmo. O que que alguns drinks não fazem, né? Nossa, né? A gente pode até falar sobre isso. Pois é. Eu tô aqui convidando o pessoal, porque o Insta convida, né, as pessoas. Mas, sei lá, às vezes não chama todo mundo. Então, convidei aqui, mandei o aviãozinho. Então, quem estiver aqui também convide o pessoal, mande aviãozinhos. Porque tem a ver com o nosso tema, né? Viagens, Vamos falar escrita. sobre viagem. Eu tô aqui na minha cabine. A sua cabelo, maravilhoso. Amei essa cor. Nossa, muito balada, saudades. Saudades balada. Não é? Ó, tô aqui com um filtro da Julia Seber, que é um filtro maravilhoso. Se chama Acordei Plena. Maravilhoso mesmo, porque dá Não uma é? sensação de pôr do sol ou do sol Então, nascendo, né? Uma coisa muito linda. Adorei. é isso, super natural. Eu gostei também. Deixa eu afastar um Aqui pouquinho aqui. eu consigo falar com a produção aqui para mudar a cor da minha cabine, né? Então fale com a Você sabe produção. que Alô, você sabe que produção? não, é desse lado, eu confundo. Os aviões mais modernos, eles têm essa vantagem, né? Eles podem colocar cromoterapia durante o voo para você viajar mais tranquilo, né? Então vamos combinandinho. Ah, Eu vou pedir para a produção colocar um laranja aqui. Eu acho legal. vamos ver se a produção vai fazer Se eles vão isso. aceitar. Aceitou! Muito Esse é mais bem! legal. Estamos na mesma paleta. Agora estamos. Ó, e a minha live é chá das 5, porque amamos chá. Só que eu fiz um chafé hoje que vai tá valendo. E minha xícara, minha caneca tá muito longe. Ah, tá. Mas eu esqueço, eu sempre coloco na caneca e Depois aí eu vou também. tomar só Depois a depois. gente. Aí eu ia pegar agora só fictícia aqui pra fingir que eu tô bebendo. Ah, sim, também é bom. Porque assim, às vezes eu fico meio sem graça de tomar alguma coisa, porque pode dar a impressão que eu não tô prestando atenção na pessoa, sabe? E aí eu É, fico meio tipo, ai, como eu faço isso? Aí eu esqueço e o deixo. que que eu faço, né? É, total.
Ó, o Léo entrou, a Arlete Bergamo entrou. A Arlete, eu acho que deve ser convidada sua, talvez. Arlete? Não, É. é da Cuticultura. Ai, será que é seguidora da Code Cultura? Seja bem-vinda, Arlete. Eba. Eu vou falar então, Ian, antes da gente começar, o seu currículo, que é muito maravilhoso. Ó, a Dani entrou. Oi, Dani. A Dani, meu, super produtora, fazendo vários eventos, mesmo com um bebê de 10 meses, tá aí. Nossa, mega na atividade. Admiro. Ai, que incrível, que incrível. Incrível, né? Mulheres incríveis. Ó, então eu vou falar o seu currículo que eu anotei aqui e não consegui decorar. Eu geralmente decoro, mas o seu. Olha só, o Ian é roteirista e produtor de cinema. É especialista em script writing pela City Academy. Não, peraí. City, né? Porque não é City, é City Academy London, na Inglaterra. E bacharel e licenciado em teatro e artes dramáticas. Ele foi cast member do Walt Disney World, na Flórida, onde foi treinado em Disney Traditions na Disney University. Depois falaremos sobre isso, porque eu quero saber. Maravilha. É, isso, né, na parte de viagens, um pouquinho. Na parte escrita, ele coescreveu com a Jaqueline Vargas e é coautor da série Quadro Negro, A Vida Secreta dos Professores. Isso. Fundador da Lavanda Filmes e colaborador da White Wolf, mundialmente conhecido pelos curtas-metragens Poente, Top 10 Lugares em São Paulo. Gostei disso. Falaremos também sobre isso. E Pro, indicados em importantes festivais como Toronto, Vancouver, São Francisco Frameline, Cannes Short Film e Mix Brasil. Uau! Seja muito bem-vindo! Imagina, obrigado. Fico até com vergonha, né? Muita coisa. Então, quando a pessoa começa a falar um currículo, parece que, nossa, né? É mais do que a gente é, mas você é tudo isso mesmo. Um pouquinho de cada coisa e tento ser um eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz de tudo. É principalmente o que a gente vai falar aqui, né? Viagem escrita, eu acho que a gente nunca é especialista, a gente sempre está Uhum. aprendendo nesses dois temas. E aí, eu gosto de Exato. começar sempre é, perguntando sobre o que motivou a pessoa a entrar na área, né? E para você, principalmente, você é formado em teatro, né, em artes cênicas. Uhum. Você poderia Uhum. ir para muitas áreas, porque permite isso, né? As artes cênicas têm muitas profissões. Por quê e como que você escolheu o roteiro? Porque você poderia ir para dramaturgia, por exemplo, que estava muito mais Uhum. próximo de você. Uhum. Como que o roteiro entrou na sua vida? Você sempre gostou de escrever? O roteiro ele me escolheu, né? Eu acho que eu fui escolhido. Eu acho que o que aconteceu? Eu comecei muito cedo no teatro. Eu tinha 7 anos de idade. Nossa. Então, e foi uma vontade própria, tá? Não foi aquela coisa da mãe obrigar, né? Aquelas mães que acham que o filho, a filha tem que ser famoso de qualquer jeito. Não. Uhum. Eu tinha uma relação muito, muito próxima com um diretor de teatro, muito amigo da minha mãe, o Sérgio de Camargo, foi meu primeiro diretor. E com 7 eu pedi para minha mãe, quero trabalhar nisso, quero fazer teatro, né? Uau. Então eu entrei numa companhia, eu não comecei estudando, eu já comecei trabalhando, né? Gente. E chegou lá, no meio da universidade de artes dramáticas, de artes Uhum. cênicas, eu já tinha feito tudo e mais um pouco que um ator podia fazer. Eu estava cansado, essa era a verdade, porque eu estava ali, acho que 15 anos, ininterruptos nos palcos. Então eu estava muito cansado e eu precisava de renovação, que é algo legal da gente falar. E essa Uhum. renovação fez eu me sentir na época o pior dos atores. Por muitos anos eu acreditei que eu era um péssimo ator, hoje eu não acredito mais, ainda bem. Que bom. E daí eu pensei, o que eu sei fazer além de atuar?
Aí eu falei, putz, eu já escrevi um monte de peça. Aí vem o lado da dramaturgia, né? A minha Então, mãe sempre escreveu comigo desde pequeno, então eu acho que a minha primeira peça eu devia ter 8 anos de idade, que minha mãe co-escreveu comigo. que legal, não sabia disso. Sonhos e Fantasias de Crianças, né? Que legal. Então foi muito legal. E daí eu vi que eu tinha muita coisa escrita, mas eu percebi que eu tinha um tino muito grande para escrever audiovisual. E que eu Hum, sabia fazer isso sem ter lido qualquer manual, talvez pela cultura fílmica aí, por ver muito filme. sim. E eu estava na hora certa, no lugar certo, aquela coisa toda, no momento certo do país, que a gente não tinha as escolas de roteiro que a gente tem hoje, não tínhamos o roteirista como essa figura que é hoje, que é motivo aí até de grandes reportagens à imprensa, e é uma profissão super almejada, né? Todo mundo no Happn é roteirista, todo mundo quer ser roteirista, né? Mas eu E a gente acho vai falar disso também, do que glamour que não existe, que não existe. não existe, mas ainda bem que estão reconhecendo, né, o valor do roteirista, porque Sim, sim. até, sei lá, 5 anos atrás, ninguém sabia o valor de um bom roteiro. E Uhum. aí, né, começando essa comparação com Brasil e Argentina, a gente começa a Ótima perceber como comparação. é importante, porque lá eles têm roteiristas maravilhosos, né? Maravilhosos. Era uma provocação que eu fazia muito aos meus alunos de roteiro. Né? Por que, que o cinema argentino está na frente do cinema brasileiro? Porque tudo começa com uma grande história. Né? Hum, E nós somos filhos da telenovela aqui, e talvez se a gente for além, somos filhos da radionovela. A ah, gente está acostumado com aquela televisão que você está na cozinha preparando o jantar e você entende tudo. Então, a é gente no verdade. Brasil aprendeu errado, a gente aprendeu a explicar Hum, tudo. ah, tem razão, verdade. E no filme não é assim, né? Num longa, no Não. teatro, é, tem razão. E a gente viu agora, né, na pandemia, principalmente, o quanto o audiovisual foi importante para as pessoas se manterem Nossa. sãs, né? E também o quanto o público está preparado, o quanto o público está consumindo audiovisual hoje. Então, não é um público fácil, o público de 2020. É um público que sabe o que quer. É verdade, tem razão. Principalmente porque eu acho que podem criticar a Netflix, a gente critica e tal. Mas acho que uma das vantagens, um dos benefícios da Netflix é que criou essa cultura de assistir a filmes e séries, né? E tendo referência, tendo repertório, a gente começa a ficar mais crítico mesmo e ficar mais Uhum. exigente, né? A gente começa a perceber a estrutura de um roteiro, a estrutura de uma boa fotografia, de uma boa direção, o que é um ator bom, o que não é um ator tão bom assim, né? O olhar começa a ser treinado, né? É, ó, a Camila tá aqui falando que é super pertinente essa colocação, acho que a colocação da novela e tal. É, Cá, o Ian, ele também é super fã da Mostra Internacional de Cinema e ontem ele foi entrevistado pelo Metrópolis, chiquérrimo. Ontem estava lá com Renata no Metrópolis, TV Cultura, né? Um dos programas que se salvou na nossa televisão, que fala de cultura, né? E que acompanha a mostra assiduamente todo ano, né? A mostra começa amanhã, inclusive, né? Ah, e aí, você já comprou os seus ingressos? Não, os ingressos começam a ser vendidos hoje, meia-noite e um, né? Ah, não sabia. Então você vai Aí esse estar ano, já no depois dessa computador. live eu começo a enlouquecer, porque tem que montar programação de 3 em 3 dias agora, que é toda a dinâmica que a gente vai ter no online esse ano. Nossa, ainda bem então que eu te chamei para essa live hoje, porque se eu te chamasse para a semana que vem, você ia estar sem dormir. Eu ia estar no meio de um filme, Ia estar no meio de um né? filme esquecer. Ó, Mas a mostra é um evento maravilhoso. eu não tenho tanto costume de ver, eu vejo um ou outro filme. No ano passado eu vi mais,
mas muito menos que você, porque quantos filmes máximo que você já viu numa mostra? 60 e pouco, 60 e Meu alguma coisa. Deus, gente do céu, é o que eu vejo em 2 anos. E você vê em 2 semanas, nossa, É uma é loucura, é uma uma loucura. loucura. Esse ano dá uma, né, a gente até para um pouquinho a ansiedade, porque era uma correria entre salas de cinema, né? A gente corria de um lado para o outro ali da região da Paulista e de arredores também, pegava o metrô para ir para a cinesala. Então, é uma loucura muito saudável, né? Que a gente com certeza vai sentir falta também desse deslocamento. Porque vocês comentaram, né? Não lembro se você ou se foi a Renata lá que comentou que agora dá para comprar, eu acho que 4 filmes, é isso? Daí vai ficar no seu login por um período. Você pode comprar quantos filmes você conseguir assistir em 3 dias. Tá. Ele expira depois de 3 dias. E a partir do momento que você dá o play, você tem 24 horas no Mostra Play para terminar de ver aquele filme. Então, é o desafio de assistir cinema em casa, numa tela Então, muito menor, é, e o desafio de você ser o seu próprio programador, no sentido de ter que ter muita responsabilidade e atenção para você não perder um filme que você mesmo escolheu. nossa. E qual o valor de cada filme, você sabe? Você Seis lembra? reais. Seis Cara, reais. vale a pena, O que é hein? super democrático, né? Para o Brasil Muito. inteiro esse ano. E se é uma família, se é um casal, se é uma república, né? É. Por 6 reais você Nossa! consegue ver um filme em galera. Dividir, uma república, imagina, 3 pessoas, dois R$ 1 reais. por, né? É, um R$ 1 por real. filme. Gente, maravilhoso. Eu gostei dessa alternativa que eles encontraram para mais pessoas poderem ver. Você sabe se os outros festivais também foram assim? O de Cannes, por exemplo? O Berlinale teve esse ano, né? Ou não teve? Teve o Berlinale lá em fevereiro, porque fevereiro, né? Antes Olha que antes da sorte. pandemia toda começar. Aí Cannes em junho ficou naquela coisa, porque ele é sempre em maio, e ficou se ia ter, se não ia ter. Na verdade, a data foi passada para frente até que eles assumiram que teria que ser online. E no final, o que eles fizeram foi meio que uma joint venture com alguns outros festivais para colocar o selo de Cannes em alguns filmes. E Veneza teve a audácia e a coragem de fazer presencialmente. Agora, Sério? né, recentemente, depois Foi? no meio do pico da pandemia. Com distanciamento, né, mas tudo um pouco questionável. Totalmente. E deu certo? Alguém pegou Covid? Você sabe? Nunca saberemos, nunca saberemos, mas o festival deu super certo. Ai, que bom. É, bom, eu vou ainda falar sobre escrita, que a gente falou agora de roteiro, da sua paixão por roteiro. Uhum. Além de escrever roteiro, você também ensina a escrever Sim. roteiro. E tem assim realmente como ensinar? Porque eu vejo que tem técnica, mas vai muito mais do repertório, né? Como que Você é pegou uma isso, assim? palavra-chave aí. É o desafio aluno-professor o tempo inteiro. Eu acho que existe um glamour, né? E esse glamour não existe por trás de profissões de arte, principalmente as que envolvem cinema, que levam o aluno a escolher alguma das profissões da cadeia produtiva do cinema, principalmente o roteiro. Mas falta repertório para muitos alunos. E isso me deixa na mão. Então eu tenho que tornar a aula de roteiro, às vezes, metade aula de cultura fílmica e Tá. metade aula de roteiro. Claro, Entendi. isso nem sempre acontece, às vezes a gente dá muita sorte e pega turmas incríveis, né, Sim. super engajadas, super preocupadas com a tarefa de escrever. E roteiro, né, a gente tem manual, a gente tem técnica. Eu falo que roteiro tem duas questões. É a arte da reescrita. Né? Escrever é reescrever. Você que é uma escritora, uma cronista, sabe muito bem disso. Né? A gente Sim. tem que guardar tudo que a gente escreve e a gente tem que reescrever. O que eu ensino? Eu ensino clássico.
Tá. Eu ensino o jeito clássico de se escrever cinema. Porque eu acho que para a gente escrever, para a gente dissecar e desconstruir, a gente tem que saber o clássico. Aí depois, Ótimo. né? Aí depois Depois subverte. a gente subverte tudo e tudo é válido, desde que a gente saiba a fórmula que teoricamente Uhum. funciona ou funcionava, já que o audiovisual né, com streaming e com tudo, está mutando, está sendo tudo muito rápido, né? Uhum. Você fez especialização, né, em roteiro lá Sim, em sim. Londres. Quanto tempo de curso que foi? A pós-graduação é igual aqui, né? Aqui é 1 ano e meio com TCC, com aquela coisa toda. Lá é 1 ano porque tem a questão das palestras, né? É muito mais palestra aqui que a gente tem. É uma formação na Uhum. base do conhecimento de grandes mestres de roteiro. Então a gente tem na fonte exercício ali, né? Então é uma prática de você ter uma palestra, exercício, né? Ah, tá. É um outro formato. E os É, ingleses, eles leem Shakespeare desde criança, né? que é a maior fonte de roteiro, né, que De existe. dramaturgia do planeta que existe. Eu Sim, desconheço autor mais grandioso que ele. a Cris Werson, que é roteirista, dramaturga, a gente fez uma entrevista com ela e ela falou: Olha, quando alguém me pede alguma dica de como eu faço para escrever roteiro, primeira coisa, Ela tá em leiam Londres, não tá? dramaturgia, tá em London. Tá lá com o Pedro, né? Tá lá com o Pedro. E daí ela falou: leiam dramaturgia, leiam Shakespeare. Leiam os clássicos que aí sim você vai Uhum, saber, vai aprender como escrever roteiro. É bem isso mesmo. exato. E tendo essa bagagem é muito melhor. Eu falo que os britânicos são bons em tudo que eles fazem porque eles têm essa base aí shakespeariana muito forte, né? Os atores, inclusive. Então, o Uhum. britânico, ele vai de um pensamento que menos é mais. Os americanos Hum, gostam das fórmulas, né? Na página 20 a gente faz isso, a gente impressiona, a gente faz o ponto de virada, a gente depois caminha para o clímax. uhum. E o cinema britânico é um cinema de ator, né? Que vem muito da peça de teatro, né? Então você escreve para bons atores segurarem aquilo só com texto, o que eu acho fantástico. Fantástico. Nossa, menos é mais total. Ó, a gente tá com várias pessoas da comunicação aqui, vários amigos, a Jan Heimberg, Cinema Sim, que é um perfil super legal de cinema. Nossa, eles são incríveis. O Dan, ele, além de saber muito de cinema, né, e acompanhar o que acontece, ele também é um designer incrível. A Aline, nossa amiga, que é minha amiga do curso de locução, é sua amiga de muito antes, né? E a Aline tá aqui, que legal. Tá, mandar um alô. O Dani, que Acabei é o de ver nosso, aqui. viu? O Dani, que é o nosso sócio aqui da Culticultura. E a Karina, que é atriz, Karina Gianecchini, que é atriz de teatro, fez alguns podcasts pra gente, é contadora de histórias. Então, A Karina estava no curso do Rafael Gomes comigo, será? O dramaturgo? então, perguntaremos. Karina, se você estiver entre nós, responde se você fez o curso do Rafael Gomes É com porque essa o coisa Ian. de Zoom hoje, de tudo online, a gente nem Ah, consegue, não. às vezes, falar com a turma, conversar, né? Fazer uma E, conexão, né? mas eu guardo nomes aleatórios, então pode ser. Pode ser. E uma pergunta: você acha que oficina de roteiro é válido fazer? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Muita gente que nunca escreveu nada está dando oficina de roteiro aí, Hum, né, em todos os lugares. Escrever não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que lecionar também não é algo que não é se para todo aprende, mundo. tem que vir de dentro. Então eu Uhum, acho que vale muito a pena, né, se for alguém que dialoga com o seu tipo de escrita, por que não? tá. É, você ensina a fazer roteiro mais para ficção, né? Para Sim, documentário é um outro estilo, né? Ou não? completamente Ah, diferente. É uma tá. outra escola de cinema Uhum. que vai. Aí eu falo que todo documentário tem um quê de ficção, porque tem a manipulação ali dos Total. criadores, né? Concordo, super. E
mas é uma outra escola, né? Eu falo que o documentário, por mais que ele esteja ali no cinema, né? É uma forma de cinema. Eu Uhum. acho que ele é muito mais um parente do jornalismo investigativo, né? É, é Então, bem mais do que ficção, apesar de ser ficção. Eu fiz uma live com a Maíra, né? Porque temos muitas uhum. conexões, né, Ian? A gente Maravilhosa, conhece muita maravilhosa, gente sim. do meio. E a Maíra também publicou livro e tal, e a gente estava falando isso. Uhum. A partir do momento que tá no papel, já é ficção. Tipo, a gente É, colocou no papel, já virou não tem ficção. como. Não tem. A gente tem grandes professores de documentário aqui no Brasil. Flávia Guerra, que é uma Ah, comentarista de cinema maravilhosa, Débora Osborne, sim. né? E grandes realizadoras aí que se destacaram, né? Petra Costa, entre muita gente talentosa que produz bons documentários. Tá. A Karina respondeu aqui, ela disse que não estava nessa aula, mas ela tá Eu aqui com vi. a gente. Isso Ela aí. está aqui, isso que importa. É isso que importa. Aliás, Kai, seu aniversário foi há pouco tempo, acho que essa semana. Parabéns. Feliz aniversário com a gente. Libriana. Libriana, né, eu acho. Não sei. Agora estamos em Libra entrando em Escorpião, É, né? Já então, entramos em acho que era Escorpião. Será que já Libriana. entra? Eu devia saber isso de cor, mas sim. Eu devia Vamos saber isso pular de essa cor, é parte. ótimo. Ainda bem que E minha astróloga não está aqui na live. não, mas a gente está sempre aprendendo. É, oi, Ian, uma outra coisinha você já pensou em escrever romance ou você tem algum romance? Olha, eu não só pensei como eu comecei, só Hum. que dá muito trabalho. Mas E você eu acha que dá não. mais trabalho que roteiro? Olha, eu escrevo roteiro de olhos fechados hoje, eu escrevo muito rápido. Nossa, Agora, romance, nossa, eu comecei acho que lá em 2011 e eu não consigo passar do capítulo 3. olha, eu acho que realmente são estilos diferentes e quando a gente São escolhe, linguagens diferentes, né? E eu não é, domino a linguagem do romance, eu fico perdido. então, porque eu comecei na crônica, amo crônica. Eu até comecei a me arriscar em conto, escrevi um ou outro conto, mas, cara, pra mim também é difícil, sabe? Crônica já vem, eu já escrevo agora conto. Pra mim é difícil. Eu acho que é a mesma coisa com você, com roteiro e romance, né? É, o que eu conseguiria fazer, até que eu posso tentar um dia, eu posso transformar um dos meus roteiros em romance. É muito mais fácil para mim fazer isso. Transpor de, né, adaptar um roteiro para romance. Agora, escrever um romance do zero, acho muito difícil. Eu também acho. Eu travo ali, né? Porque o filme ele tem começo, meio e fim, né? E o romance também tem. Mas aí eu fico, e esses personagens, eu tô muito apegado, eu não sei o que fazer com eles, eu fico nessa loucura. Tá, então. Mas se você começou a escrever, pode ser que tenhamos algum romance Quem escrito por sabe um dia você. aí, quem sabe. E esses roteiros que você já escreveu, você já uniu assim as suas paixões, por exemplo, escrita e viagem, né? Já entrando no nosso outro tema. Você já escreveu sobre viagem? Você já escreveu sobre algum lugar que você gostou muito? Sim, sim, eu acho que isso está intrínseco na minha pessoa, para quem me conhece pessoalmente, né? Eu sou, eu sofro de síndrome de Wanderlust, né? Que é uma Que, aliás, vontade. você tinha uma ideia de fazer um canal no YouTube com um nome Tinha. maravilhoso, né? E você Sim. tem que registrar esse nome, porque é muito a ver com você. Não, eu vou fazer ainda, né? É que é tanta coisa acontecendo, minha cabeça não dá conta, mas ainda vou tirar esses planos aí, vou colocar, né, tirar do papel e colocar aí na vida real. Mas, né, esse trocadilho, né, Wanderlust é a síndrome dos viajantes, de que você não consegue parar num lugar só. E eu tenho muito isso, né? Então eu sempre tento colocar uma cidade que eu adoro do mundo, sempre isso entra num roteiro, ou sempre alguém que trabalha ali na cadeia produtiva de viagem, né? Ou se não, quando eu saio também da ficção e vou para reality ou para programa de TV,
eu sempre vou Uhum. ponderar temas de viagem. Inclusive, tive uma call hoje, Hum, começo a gravar semana que vem um programa de viagem que não sou eu que apresento, sou eu que roteirizo. que Né? legal! Mas Então, vão começar a gravar, né? Lançamento, você sabe quando vai ser? Estreia, não, a assim? gente vai fazer piloto ainda, vamos ver, Ah, tá. porque o turismo vai ser a última Hum, área a voltar, né, total. à normalidade, né? Se é que a gente era normal antes, né? É, então, é o normal, entre aspas, né? É. O presencial, assim. A Karina respondeu aqui que o aniversário dela foi dia 19, então é libriana. E o Dan, do Cinema Assim, falou que ele admira muito os roteiristas. Ele falou, se tem um dom que eu admiro é o do roteirista. É um superpoder fantástico. Eu também, viu? Meu É Deus. fantástico porque a gente fica a noite sem dormir, né? Eu brinco que é uma rotina de pronto-socorro ali, né? A gente nunca para, a gente nunca dorme, e a gente nunca Tem. está satisfeito. Então, porque nunca vai estar perfeito. Não. Termina quando você fala, tem que terminar, porque perfeito nunca vai estar. Termina quando você manda um e-mail, né? Você manda um e-mail, você fala, ah, agora foi. Aí deixa criar vida, né? Nossa, mas incrível. Depois você fala pra gente sobre essa nova empreitada aí que une viagem e cinema e roteiro. E então, e viagem? Você contou como que você começou na escrita, né? Que é desde criança. Viagem também foi desde criança? Também foi desde criança. Eu acho que eu venho de uma família que sempre amou viajar, de uma família que sempre amou se deslocar e, e meio que isso foi muito intrínseco, né? Isso aconteceu. Você sabe que todo mundo tem uma impressão que eu comecei a viajar de um jeito, mas foi completamente outro, né? A grande história foi que quando eu estava com 11 anos de idade, talvez 10, 11, uh, os meus pais tiveram uma empreitada em Canoa Quebrada, uma praia, uma vila de pescadores no Não. Ceará. Sim, eu fui pra lá em 2010. E é a partir daí que eu começo a ter muita vontade de viajar pelo Claro, né? Brasil e pelo mundo, Nordeste, delícia. porque além de estar naquele lugar, eu tinha contato ali com gente do mundo inteiro, né? E então eu sempre tive essa vontade de desbravar línguas, culturas e tudo isso. Sempre veio comigo. E ali eu tive a chance de, né, in loco, poder conhecer essas pessoas e daí planejar as minhas andanças aí pelo mundo, né, que estão paradas agora por conta da É. pandemia. Você tinha planejado ir para algum lugar esse ano? Eu tinha planejado tudo que você imaginar. E era um ano que ia dar super certo, assim, um ano de muitas viagens Ai. e acabou que não foi. E tudo bem, eu acho que aprendi a lidar com isso também. Foi bom por um. Agora voltou. Tinha dado uma travadinha, agora voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô, e Alô? você? Agora tô. Tinha dado uma travadinha, mas aí você falou que você tinha planejado tudo e foi bom por um lado. Por quê? É, Alô? Tá ouvindo? Ih, Ian caiu. Chamarei de novo. Aguardem, pessoal. Chamar aqui o Ian de novo. Ele estava falando que foi bom por lado. Eu quero saber por qual lado foi bom ter acontecido isso e ele ter deixado de ir viajar, né? Caiu da. Mas, gente, lives que caem de praxe, né? Hoje em dia. Vamos ver se ele volta. Chamei aqui, tô aguardando ele aceitar.
Provavelmente é internet. Eu estou usando aqui o 4G, que dizem que é melhor, né, para live. Vamos ver se volta. Mas enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho sobre o que a gente. Pois é, pode ser que tenham surgido ideias jamais imaginadas. Porque até na live que eu fiz da. Opa, peraí que eu errei aqui o botão. Fiz uma live, né, com o Dan ou o Ian, cá. Ai, peraí, gente, muita coisa. Ai, meu Deus! Eu nunca tenho tantos comentários assim na live. Só para completar, eu fiz uma live com a Helena Galante que ela perguntou, né, como que eu tô sem viajar. Aí eu falei, meu, mesmo não podendo viajar, né, presencialmente, eu tô viajando pela internet. Conheci pessoas maravilhosas, então acho que tem isso. Aê, voltou. Ó, a, a Karina pediu para eu te apresentar de novo, porque ela perdeu o comecinho, então lerei aqui meia hora do currículo do Ian. Assim, dando uma resumida, cá. O Ian, ele é roteirista e produtor de cinema. Então, se você tiver aí alguma ideia de audiovisual, conversa com o Ian, porque ele tem muita experiência. Ele é especialista em roteiro lá pela City Academy, London, lá na Inglaterra. Ele também é ator, então é seu colega de profissão. Ele trabalhou na Disney, coescreveu com a Jaqueline Vargas algumas produções e é fundador da Lavanda Filmes, que tem vários curtas premiadíssimos aí em festivais. Resumindo, dá 42 Metade minutos, da é isso live. mesmo. Ai, gente, essa internet que cai, né? Que Ah, loucura, que não, mas loucura. toda live, as melhores lives, acontecem nas melhores lives. Não, comigo sempre acontece alguma coisa em live, né? Sempre É acontece. vida real, é ótimo. Mas a gente está aqui curioso para saber por qual lado foi bom ter acontecido isso e você não ter ido viajar esse ano. Eu acho que o mundo está muito parecido. Ponto número um. Então, quem gosta muito de viajar, sabe o que eu estou falando? A gente acaba viajando sem parar. E é tanta viagem, você chega, você já está no avião voltando, planejando a sua próxima viagem. Ou nem foi viajar e já fala, nossa, mas a Ou nem foi próxima. viajar. É. Então eu acho que a pandemia teve o lado bom de deixar, de ensinar a gente a viver o presente. O que eu reaprendi também? A Tá sabe que eu sempre amei pontos turísticos de São Paulo, mesmo sendo um morador de São Paulo. Super. E eu pude melhorar esse repertório, né? Eu pude conhecer lugares, como estava tudo fechado. Não, mas eu pude fazer uma lista, né? E agora as coisas estão voltando. E agora, com todos os cuidados, respeitando a gente, o próximo, a gente consegue tomar um cafezinho de meia hora sem, né, correr grandes riscos em alguns lugares que estão sendo respeitosos. Então, essa ideia de redescobrir a cidade, isso foi muito bom, né? E também de baixar a ansiedade, de que eu não preciso estar o tempo inteiro viajando. Eu posso Olha, estar aqui, né? Eu posso estar aqui, eu posso estar mais presente. perfeito. Gostei. Eu acho bom para refletir, porque para muita gente acabou aumentando a ansiedade por não conseguir fazer o que fazia. Mas eu acho que a gente é legal ter essa mentalidade de, tá, a gente não tá conseguindo fazer o que fazia porque o mundo já não é mais o mesmo. Então, o mundo mudou, é legal a gente também se adaptar e pensar nisso, né? Viver o momento presente, eu acho que talvez seja o que a gente mais tem que aprender esse Eu ano. acho que quem não aprendeu nada na pandemia, não aprendeu nada sobre a vida, porque é uma grande lição isso que a gente tá vivendo. E quem colocar o eu na frente, já não aprendeu nada, É, né? Porque eu ouvi de muita gente, mas eu preciso, porque eu quero. Eu preciso. Não, a gente não precisa. A gente precisa estar vivo e com saúde. O total. resto é, né? Muito. E
É sobre sua viagem para Disney. Você já tinha ido para Disney, depois você decidiu trabalhar lá? Foi assim? Uhum. É um sonho antigo de criança, acho que trabalhar na Disney, né? Eu sempre quis, é algo que eu sempre quis e, e aconteceu, acho que de tanto querer, né? Eu conheci os parques antes de trabalhar lá, né? De fazer esse programa de intercâmbio, que eu fiz 2 vezes, aliás, e foi sensacional, né? Ah, quem conhece ou quem tem vontade, né, daquele mundo mágico todo, participar do backstage, de como tudo aquilo funciona, né? Uhum. Ou funcionava, né? Porque parece que estão mandando gente embora aí à torta à Ah, direita, né? é? Enquanto as coisas não voltarem É. quase que eu caí aqui de novo agora. É, não. Não. Já voltaram os parques? Os parques voltaram faz um tempinho já e tá funcionando, mas com um público bem reduzido, né? Praticamente o mundo inteiro está proibido de entrar, né? Em qualquer lugar. As fronteiras do mundo estão fechadas, né? É, e tem isso da Disney, eu acho engraçado, porque tem alguns canais no YouTube de um pessoal que trabalhou lá e aí começa a falar, sei lá, coisas ruins que acontecem na Disney. Não sei se você já viu. E tem sempre, me mandam, né? Tem uma amiga que sempre está falando e me dá uma preguiça, porque tem um cara que eu passei a seguir, não é merchan não, é porque vale a pena. Uhum, É o Thiago Lopes. Ele fala uma coisa, né? Ele é um viajante também. uhum. Ele fala da gente viajar e ver o mundo de forma positiva. Então, Eu acho isso muito possível, isso eu aplico na minha vida a tudo, né? Uma crítica que eu faço a gente como nação é que a gente é muito reclamão, né? Ou a gente era, e nossa, talvez a gente saia muito. melhor. Uhum. Então, eu acho que as pessoas reclamam demais, né? Elas estão tendo a oportunidade da vida delas, mas elas estão reclamando, É, né? Então, total. isso para mim é aquela velha frase, é falta de louça para lavar. Terapia, né? Tem aquele canal do YouTube que É, chama Terapia, que conversa com as pessoas lavando louça. Gente, é maravilhoso. É muito bom. Eu exatamente. também acho, tanto que, assim, a ideia da gente fazer essa live sobre viagem foi porque a gente estava falando sobre, acho que crônicas, sobre escrita, né, na outra live que a gente fez. Sim. E aí eu comentei Sobre encontros, sobre né? Encontros e como que ele. encontros, total. E aí eu comentei do meu livro aqui, fazendo merchan, né, minha parte, a parte do Léo. E no meu livro, eu escrevi algumas crônicas sobre viagens e tem duas crônicas que eu queria te fazer uma pergunta. Uma, o título é Claro. Viajar é se perder, e outra é Viajar é se encontrar. Para Uhum. você, o que é? Viajar é se perder ou se encontrar? São essas duas coisas nessa ordem. É se perder para depois se encontrar. Nossa, parece que você leu as minhas Eu gosto crônicas, de. Iê. Não li, Não não leu, li. é. Ah, eu viajo sozinho. Quem me conhece também sabe desse aspecto, né? Olha, não sabia, não. Eu achei que você viajasse com Para a eu, sua au- família, com os amigos. não, não. Para eu Ah, autorizar alguém a viajar comigo, tem que ser alguém que está com uma afinidade para de vida autorizar, tremenda muito bom. comigo. E E nas quem viagens viajou comigo, acho que nas viagens que a gente faz sozinho, nossa, é muito encontro, né? é, é muito encontro. Então, tem isso. Eu acho que quando eu tô com alguém, é uma delícia poder compartilhar, né, as impressões sobre países, lugares, culturas novas, mas eu gosto de estar sozinho porque, primeiro que eu perco ali algumas coisas. Eu perco a minha zona de conforto. A Aline falando, comendo pizza na minha casa em Londres, verdade. Gente, como vocês são Quando, chiques! quando eu estava na City Academy, Talk a about me. Aline estava fazendo uma pós em economia, me corrija se eu estiver errado, Aline. A Ah, Aline estava em Londres também uau! e a gente se encontrou. Eu fui até a casa dela em King's Cross, que é aquela estação do Harry Potter.
E a gente comeu uma pizza em Londres. A gente se encontrou em uma noite super especial. Frio pra caramba. Mas vocês se conheceram lá ou aqui no Brasil? Não, a gente se conheceu aqui com Harry Potter, fãs de Harry Potter. Olha! Ah, foi em management, não foi economia, foi em management. 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 Ó, o Dan falando, me convida, Aline. Nunca comi pizza em Londres também, não. Ah, daqui é mais gostosa, daqui é É, muito dizem mais que é gostosa. mesmo. Mas aí você tava sozinho. É, realmente, você tava sozinho lá, porque você foi estudar, a Aline provavelmente também, aí vocês se encontraram lá. De vez em quando a gente encontra amigos, né, tão Uhum. incríveis como a Aline, que falou que a pizza estava horrível, né? As pizzas são horríveis lá, é uma grande verdade. Não só a Só fish pizza, and como chips. a comida em geral. Tem curry, né? Curry. Tá, e tudo. Agora parece que eles estão melhorando muito em comida, né? Agora Mas lá eu só, brinco que gente. até quando a gente gasta dinheiro, mesmo assim é ruim, né? Ai, que horror. É que não é tão difícil gastar dinheiro lá, né? Porque com a Libra aí a Ah, com R$ 7. esse câmbio de agora, então é Então, muito fácil, né? nossa, Mas, ó, Potterheads tem seu valor, com certeza. A gente é. se conheceu criança, adolescente ali, nos EPs, Encontros Potterianos. Gente, que maravilha! E é engraçado fazer uma digressão aqui, porque eu e a Aline, a gente sempre comentou de que de um jeito ou de outro a gente se encontraria em Londres. E engraçado que a gente acabou se encontrando sem se programar Sim. nessa viagem em 2013. E em 2011 a gente estava no mesmo evento que foi a premiere do último filme do Harry Potter e a gente não se viu, porque era uma multidão Lógico, né? né? A gente não se encontrou. E a gente estava no mesmo lugar e a gente não conseguiu se ver. Mas é isso, eu gosto de me perder nos lugares, perder a zona de conforto, perder a noção de geografia, de onde eu estou, o que eu estou fazendo, o fuso horário, eu gosto disso tudo. O jet lag, todo mundo reclama, eu adoro passar por isso e sofrer e, e começar a acordar cedo e entender a cultura local. Ai, é Eu sempre maravilhoso. tenho um choque quando eu chego nos lugares, até nos lugares que eu sempre quis chegar. Eu chego e eu sempre me pergunto a mesma coisa, que é o que eu vim fazer neste lugar. Nossa, ótimo pensamento para um Porque eu viajante. tenho sempre um susto, sempre tem um susto, porque o lugar é sempre diferente do que a gente imagina, seja qual lugar for, né? E E teve algum depois de lugar? algumas horas, Pode falar. depois de algumas horas eu já estou apaixonado pelo lugar. E teve algum lugar que você sempre quis conhecer e você conheceu e atendeu as expectativas? Ah, eu acho que todos os lugares que eu conheci eu voltaria. Eu acho que todos atenderam a expectativa de uma forma ou de outra. Turismo é uma indústria de ilusão, Total. então sempre vai ser diferente do que a gente imagina. Mas é É... engraçado que os países que mais me surpreenderam eram países que estavam sim na minha lista, não vou mentir, mas que não estavam ali no top 10 não. Ah, E foi muito legal. E foram viagens que aconteceram por acaso. Eu acho que isso tem um grande valor. Sabe, aquela viagem que, vamos, quando você vê, você já está num lugar. Você não ficou nossa. planejando, você não ficou, né, tendo aquela expectativa maior do que a própria viagem, né? Isso aconteceu no Peru, Hum. que é um país que eu amei a cultura peruana e volto para o Peru, né? Assim que me convidarem, falarem volta, eu volto. É um país sensacional, é um país lindíssimo aqui do lado. Do lado. E um lugar que me surpreendeu foi o Japão. Quando eu cheguei Ah, a que Tóquio, legal. eu falei, nossa, finalmente estou num país diferente de tudo que eu já vi. É, eu tenho curiosidade de conhecer o Japão. Antes eu não tinha, mas acho que conversando com pessoas que já foram para lá, vendo, sei lá, alguns filmes, séries, eu fiquei com muita vontade. Tem o filme da Sofia Coppola, né? Lost in Translation, né? Encontros e Ah, Desencontros, né? é, eu não vi. Ah, legal. E mostra muito esse lado de Tóquio e foi um lugar que você se perde mesmo se você se encontrar, porque, né, a língua e aquela coisa toda. Nossa, total. Tem um livro da Lote 42 que é Queria Ter Ficado Mais.
que são crônicas sobre viagens. Meu, maravilhoso, Uhum. assim, tudo a ver com a gente. E aí tem uma crônica de uma pessoa que foi pro Japão e tal, e eu falei, gente, que legal, sabe? Daí ela começa a falar de uns bairros que só tem balada, e aí umas baladas muito Sim. diferentes. É tudo muito Muito louco lá, tudo muito louco, louco. é. Inclusive, um dos ex-sócios, fundadores da Loja 42, o Thiago Blumenthal, Sim. que era meu vizinho de porta, Uau. né, aqui da frente, a gente conversava muito sobre viagem, né? Ele ficou um tempão em Nova York, amigo do André Siman, que é um dos autores mais conhecidos hoje, autor de Me Chame Pelo Seu Nome, né? Ai, que Que ótimo. virou um grande filme aí. Sim. E eu bati esse papo com o Thiago muito sobre a saudade dele de Nova York, a minha saudade de alguns lugares. Porque se eu for escrever uma crônica sobre viagem, eu sinto saudade antes de sentir saudade. Porque todo lugar que eu vou eu fico com saudade. Eu quero Uhum. sempre ficar, 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 ficar. É. Mas será que essa sensação de querer ficar e não ficar não é melhor do que poder ficar e aí depois de repente se cansar? Eu acho que é bom ter esse gostinho de quero mais, né? Sim, porque você pode voltar para o mesmo lugar, né? O Zeca Camargo fala isso, né? Você vai a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, você vai vendo a cidade, o mundo se transformando, e daí você pode falar que você conhece realmente aquela cidade, ou aquele país, aquele destino, né? Um grande viajante. Eu sempre fico me perguntando, né? Eu acho que eu sou muito. Devo ter uma alma meio cigana, porque eu moraria em quase todos os lugares que eu fui, ou em quase todos os países. Então, de morar mesmo, assim, de passo 5 anos aqui tranquilo. Mas como eu não tive essa experiência, pode ser só um achismo da minha cabeça, né? Pode ser que 6 meses eu não aguente mais. Então, total, eu acho. Porque. Ah, o Dan tá falando que eu sou pura sabedoria por causa desse gostinho de quero mais. É porque eu amei, eu fiquei pensando nisso, porque eu amei todos os lugares que eu fui, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu tenho muito a vontade de conhecer mais lugares do que de visitar os que eu já fui e gostei, Uhum. entendeu? Eu não sei se eu tivesse a oportunidade, assim, você pode escolher, ou você vai para Amsterdã ou você vai para Tóquio. Amsterdã eu amei, mas eu prefiro conhecer Uhum. Tóquio. Como que você é nisso, assim? Eu tenho que falar a verdade aqui. Seria muito mais legal eu falar que eu adoraria conhecer um novo destino. Uhum. Mas eu amo voltar para as cidades que eu gosto. Olha, que legal. E sabe o que é mais legal? É sempre uma viagem Ah, nova. com certeza. Porque as cidades se transformam loucamente, né? Uhum. Então eu tenho até a impressão de que eu nunca estive naquele lugar, o que é muito louco. Principalmente se tiver passado muito tempo, né? Uhum. E o tempo é relativo, porque eu já fiquei 5 anos sem ir numa cidade que eu gosto, e já fiquei 2 anos, já fiquei um ano. E mesmo nesse um ano, que é um período de tempo quase nada, Uhum. né, eu voltei e falei, como essa cidade é linda, nossa, eu esqueci que tinha isso, que tinha isso, que tinha isso. Né? É... Eu paro muito para admirar os lugares. Eu tenho essa coisa comigo. Às vezes eu paro com a mala, né, no meio da rua e fico olhando. Todo mundo acha que eu estou perdido, não. Mas é ali que eu estou me encontrando. Ai, demais. E isso de da gente descobrir os lugares, eu raramente faço roteiro, sabe? Eu não sei se é uma. Eu acho que mistura uma certa preguiça de ficar procurando os lugares e também a vontade de conhecer ao acaso. E sempre deu muito certo. Porque, sei lá, quando eu Uhum. fui. Uma coisa muito chique que eu acho que é falar assim. Quando eu fui para Paris, Muito é muito chique. chique falar isso. Eu fui lá no Louvre e aí, cara, nem sabia como era o Louvre. Eu falei, eu vou andando, vou ver aonde vai me levar. E é óbvio que, sem querer, cheguei na Mona Lisa. Eu poderia, bom, o Louvre é enorme, eu poderia não ter chegado na Mona Lisa. E cheguei graças ao acaso, sabe? Eu gosto muito. Você foi seguindo o piso Fui ali seguindo. do Código da Fui Vinci. seguindo o piso gasto, né? Que todo mundo vai pra Mona Lisa. E eu não achei tudo isso também, a Mona Lisa, né? Porque é um quadro Ela é minúsculo. muito pequenininha, né? Ela é muito E um monte de pequenininha. Eu tenho gente certeza que é uma fotografando. cópia.
né? Uma Eu tenho cópia, certeza que é uma cópia, né? total. E um monte de gente fotografando E na é isso, frente. né? E. É, eu nunca consegui ter esse encontro com a Mona Lisa, né? Tete a tete, eu com a Mona Lisa. Nunca rolou. Ah, porque tem muita gente na frente, é. E aí perde a Pois vantagem. é. É. E tem gente que fica lá 5 horas olhando. Aí eu falo, não vou esperar. Não sei se. É só, sei lá, tem gente que ama, né? Já venera a Mona Lisa, aí tudo bem, aí vale a pena. Agora, não sei se vale tanto a pena, assim, ir só pra ver, porque no Louvre tem coisas muito legais, né? Pra Aí o gente Louvre você descobrir. demora 7 dias para ver tudo, né? É. E você costuma fazer roteiro quando você vai viajar? Não, Também não. não. Tá. Eu gosto de me perder, literalmente me perder, pegar o metrô, pegar alguma Total, coisa, é muito descer em algum legal. lugar e descobrir. É muito mais É. legal. Nossa. Claro, eu que gosto de voltar em cidades, hoje em dia eu gosto de estar atualizado sobre como a cidade está e o que tem de novidade, para também não ficar, voltar para uma cidade que eu gosto e ficar repetindo ponto turístico. Não, né, não Claro. dá. É muito, muito. Uhum, Então, olhar o que tem de novo na cidade, mas sempre sem roteiro, né? uhum. Sempre me perdendo, né? E isso rende aí grandes histórias. Uma vez me perdi em Viena, num frio, num domingo, e começou a nevar, e eu não achava metrô, e não passava táxi, eu não achava uma cafeteria aberta para pegar um café, e a temperatura ia baixando, e eu falei, nossa, o que eu E faço? aí? Mas virou uma aventura, né? Parecia um filme do Perdido na Neve ali. Meu Deus, não, e ainda Viena que. Ah, tudo bem, lá o pessoal deve falar inglês, mas a língua principal não é, né? Não, é alemão. Eu fui Nossa, gente. derrubado na rua lá por um senhor, porque ele pediu licença em alemão 500 vezes e tá lá o turista fotografando, né? Aham, e ele espirrando e pedindo licença, né? Você achando que ele tá Ele espirrando. pedindo licença, eu achando que exatamente, né? É. Mas eu Até eu acho. percebi que era comigo. Total. A gente tá chegando, Ian, nos 3 últimos minutos da live já. Eu tô vendo, dá um desespero. Porque tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que só sobre viagem daria uma live inteira, porque a gente ainda tem que falar muito de Brasil, né? A gente falou, né, da nossa experiência no exterior, e você falou também de Canoa Quebrada, mas, meu, as viagens que eu fiz no Brasil foram as que renderam as duas crônicas, por exemplo, né? Que uma foi para Uhum. Inhotim e outra foi para Alter do Chão, lá no Pará, que é maravilhoso. Que nossa, o Brasil tem cada coisa incrível que seria muito legal se a gente conseguisse valorizar mais, né? Eu concordo, eu concordo. Falta uma valorização total, né? Que começa pelo Ministério do Turismo. Nem vamos falar porque ministérios não existem, né? São fictícios. Total. Mas e por conscientizar a população o quanto esse país é rico, né? Uhum. Em culinária, Nossa, em multiculturalidade, em música, em cor, em tempero, em sabor. Nossa, eu sou um apaixonante apaixonado. Eu também. falo isso de boca cheia, né? Eu falo isso de boca cheia. É tão bom saber que tudo isso é nosso, É, né? E é muito triste saber o que estão fazendo com o nosso país também, né? nossa, gente. O país está sendo queimado e coisas que a gente também não pode ignorar. Então, ao mesmo tempo que eu amo e que eu falo tudo isso é meu, eu estou muito triste de ter perdido o controle sobre o país, né? É, Do que o país virou e o que estão fazendo com o nosso país. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais viajar porque os lugares não vão mais existir, né? nossa, Pantanal já, Pantanal. Ai, quero tanto conhecer o Pantanal. Vamos torcer aí para o que a que gente sobrou consiga dele, o né? que O que sobrou sobrou. dele. Mas então, para finalizar de um jeito bacana, conta aí sobre seus projetos, convido o pessoal para te seguir, que temos 50 minutos, 50 segundos. Eu sou Ian Della Torre, arroba Ian Della Torre, com, né, Y-A-N, dois L's, Torre com dois R's. É a melhor forma de me despedir. E os projetos vocês acompanham aí no meu Instagram, porque a gente vai cair a qualquer momento. E eu amo a É. Thaís, admiro a Thaís e todo o trabalho dela, Culticultura, e é um prazer estar aqui. Obrigada, Ian, pela sua Eu que participação, pela agradeço. nossa amizade. E saudades, gente, né? Porque nós nos vemos Muita, há muita. muito tempo. Então, Logo a gente se brigadão encontra mesmo. quando for possível. Ai,
Eu por que favor. agradeço. Obrigada, gente, todo mundo que participou. Nos Foi encontremos incrível. mais. Obrigado a todos. O Um grande pessoal beijo. foi muito legal, muito participativo. Valeu!